Fala, pessoal, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, tá certo? Hoje, a estreia de um dos podcasts mais esperados e aguardados do ano, o UFO Podcast, o único podcast do Brasil que vai tratar da ufologia num assunto muito sério, tá? Para isso, a gente traz ninguém mais e ninguém menos do que duas pessoas super especiais. O Paulo Werner e o Albert Eduardo, que você já sabe quem é. Mas o mais é o seguinte, gente, o importante é o seguinte. Entra depois, quem não está seguindo a revista OVNI Pesquisa, vai lá no Instagram, conheça o trabalho desses caras, tem lá para você, não tem assinatura não, mas lá você consegue comprar a revista, você consegue se tornar associado, vai lá, é importante para você que gosta de falar e ouvir e estudar sobre ufologia da forma mais séria, tá? Agradecer mais uma vez aqui o Paulo e o Albert pelo convite aqui, me pegaram de contrapé aqui hoje, eu achei que os dois iam ficar... falei assim, eu achei que os dois iam ter um show só para eles, e eles falaram, não, Leandro, vão nessa aqui. Então é o seguinte, gente, rapidinho, a gente vai voltando. Inscreva-se, se você ainda não se inscreveu no Estúdios Fan TV, inscreva-se, curta, faça seus comentários. Tem perguntas sobre esse tema. Esse tema hoje é algo de assustador. Para mim, Leandro, né, que já estudei ufologia no início, lá com o Paulo, lá nos GEUS, no grupo de estudos ufológicos de Sete Lagoas, em parceria com o Cipifani, eu sempre falei o seguinte, abduções, ou também chamadas de contatos de quarto grau, é uma das coisas mais assustadoras que existe na ufologia. E o Paulo e o Albert, o que eles vão fazer, gente? Para deixar cada um piorado, né? Opa, o Albert acabou de cair aí. Tomara que não tenha sido abduzido, né, Paulo? Vamos ver isso aí, o Albert lá. Né? Não se esqueça de seguir nossos patrocinadores. Mas falando sério, quem conhece esse assunto das abduções, gente, tá legal? Uma coisa que é importantíssima que você saiba. Não é um assunto fácil, não é um assunto tão simples, e para piorar, o Paulo e o Albert ainda falam assim, não, nós vamos trazer sobre abduções em Minas Gerais. Caraca, né? Gente, olha, o pessoal que está aqui, né? Ó, nossa, eu tenho uma galera aqui, viu, Paulo, te mandando oi aqui. Nós temos Rodrigo de Macaé, tá mandando aqui, falando aí que só tem fera na ufologia aqui. E o Rodrigo de Macaé, Paulo, ele te mandou esse pedido já, tá? Eu não posso responder, tem que ser você. Queria um pôster autografado por você, Paulo, Albert, e pelo Super Faleiro. Então, olha, Rodrigo, entre em contato pelo Instagram e conversa com o Paulo lá, e com certeza ele vai fazer isso lá. Kelly Borges, ó, tá mandando aqui saudações, querido Paulo Barack Werner, o melhor ufólogo do Brasil. E o Paulo já solta aqui, que a Kelly é nossa próxima entrevistada no UFO Podcast, vai trazer muita coisa aí da Operação Prato, tá legal? E, ó, Santiago Friedrich, nossa, eu falei errado, gente, por favor, não me xinga não, tá? Notícia boa para a ufologia. E também temos aqui, olha, Tereza Maria Areado, sul de Minas, assistindo esses dois grandes ufólogos. Olha, voltou o Albert, né? E olha, Luiz Gustavo... Tive uma queda de energia agora, mas já está voltando meu computador aqui. Fica preocupado não. Paulo, você já está na posição, chega só aqui um pouquinho mais para o lado, só para você ficar um pouco... Isso, perfeito, centrado isso aqui. E vamos começar, gente, a falar desse assunto, conforme eu já estava dizendo aqui, gente. Abduções, para mim, né, é um dos assuntos mais perversos da ufologia. E o Paulo, no último podcast que ele fez comigo, né, no nosso estúdio, onde começou essa ideia do UFO Podcast, ele falou uma coisa aqui, e aí eu jogo a bola para você, Paulo, e para você, Albert, tá legal? Gente, não tem como a gente ficar falando de abduções, de ufologia, sem saber o quanto que isso impacta na vida das pessoas que passaram por isso. Então, Paulo, abduções em Minas Gerais, foi apenas um caso ou temos muito mais coisa acontecendo? Primeiramente, né, boa noite, não sei como é que está o meu áudio aí, se tá bom? Perfeito. Tá ótimo. Então tá bom. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo que está aí assistindo agora ao vivo, né?
E depois, quem for assistir depois, né? Às vezes a pessoa está agarrada no trânsito ainda, mas havia depois um abraço também por nos prestigiar aqui no nosso programa. Paulo, eu posso estar só até interrompido aqui. Eu estou falando com o Leandro aqui, o pessoal está me ligando aqui no outro celular, falando comigo aqui, pô, cara, que sacanagem, nós estamos no trânsito aqui ainda, eu preciso ouvir esse negócio e tal. Pô, isso é arrumação do Leandro, depois você brinca com ele. Não, gente, olha. Muito cedo. Não, mas 8 horas. Nós fizemos o primeiro teste hoje, 8 horas, a pedido do Paulo, né? Mas realmente o trânsito aqui de Belo Horizonte tá um caos. Mas quem não. Terrível, calma, manda para eles e fala assim, gente, nós estamos até às 9 horas, chegou, já assiste. Importante assistir e depois assiste a gravação, né, Paulo? Ô, Leandro, respondendo aí o Cristiano lá de Macaé, nós vamos estar com Faleiro agora sábado, e aí eu vou pegar lá a assinatura do Faleiro, né, minha e do Albert, e a gente manda para ele aí, pedir para ele um abraço para a Paula aí, um beijão para ela, Paula Carvalho, que está sempre nos prestigiando, e aí eu mando para ele, basta ele enviar o endereço de correio que a gente manda com o maior prazer, né? O assunto de hoje sobre por que é audições em Minas Gerais. Primeiramente, eu quis focar aqui em Minas Gerais, porque é o estado em que concentra o maior número de contatos imediatos do Brasil, e principalmente de casos de abdução, né? Os casos conhecidos como clássicos na ufologia, a maioria, praticamente, acho que 80% ocorreram aqui em Minas Gerais, né? Aí o pessoal fala assim, poxa, mas por que Minas Gerais? Por que não São Paulo, Rio, todos os estados, eles apresentam uma casuística muito, muito intensa, né? Principalmente no Ceará, né? Belém, né? Belém não, Pará, né? Ali todos os estados do norte ali, que é uma imensidão, o que acontece? Por que Minas sempre se destacou nessa pesquisa? Porque aqui em Belo Horizonte já começaram as pesquisas de forma oficial em 54. Aí veio grupos como Cicoane, Ampeu do Albert, o grupo do Birajara, né, o CEPAV, acho que é CEPAV mesmo, lá de Varginha. Vem que eu converso, não, porque o Cipifone também é velho. Não, mas eu sou da época da turma do Balão Mágico, meu amigo, não vem com essa, não. Tô vendo. Mas aí tem o grupo do Faleiro, né, lá em Passatempo, o grupo do Márcio. O Márcio está lá na França, voltou para a França, está lá. Conversei com ele hoje. Ele falou que ia tentar ver, porque o fuso horário, a diferença é de 5 horas, né? Então, Minas Gerais, como ela concentrou muitos pesquisadores, né, de peso e muitos grupos, então esse trabalho de pesquisa ele foi mais abrangente. Não é porque São Paulo tem menos, Rio de Janeiro, não. Às vezes aconteceu casos realmente interessantes, como no Ceará, né? Que foi uma enormidade de casos na Chapada Diamantina, ali no Mucugê, que é o Alberto Romero, né, que já faleceu, que pesquisou muitos casos lá. Então, Minas Gerais se destacou no cenário nacional e internacional devido à seriedade dos pesquisadores, né, e de apresentar esse material de uma forma bem detalhada e pesquisada de forma estritamente científica, né? E aí eu preparei aí... aí se o Alves quiser fazer alguma observação. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro que o trabalho meu e do Paulo é um trabalho de parceria de muitos anos, né? Nós sempre levamos a ufologia num grau de seriedade muito acima do normal. Disso que vocês estão vendo por aí. Não estou querendo aqui dizer que nós somos melhores que ninguém. Eu estou querendo dizer simplesmente que nós trabalhamos de uma forma diferenciada. Primeiramente, nosso trabalho é feito no campo. E a maioria dos pesquisadores que tem por aí são feitos à base de teclado de computador. Aliás, é uma crítica que eu não abro mão de fazer. Quem quiser ruim, nem para cima que eu falo. Sabe? Eu não tenho medo de denunciar isso. Muitos trabalhos que eu e o Paulo fizemos são copiados e documentados de forma que não são aquelas que necessariamente deveriam ser. Bom, então vocês vejam bem, nosso trabalho, nossa pesquisa, é um trabalho que a gente vem captando há muito tempo, e eu
estive na iminência de várias vezes pendurar a chuteira, não parar com a ufologia, pelo amor de Deus, aí não. Mas eu queria dar uma parada, porque nós precisamos reunir tudo que nós conseguimos esses anos todos, sabe? Não só do trabalho nosso, mas o trabalho do Hugo, do Alberto e de vários pesquisadores do Brasil afora e pelo mundo, para saber o contexto de tudo disso que está aí, para tentar traçar um perfil dos nossos visitantes. E eu acredito que o Paulo tem afinidade comigo, que não são pessoas boas. Existem pessoas, a maioria das vezes, agressivas. E esse papo de abdução, comigo não cola. Isso para mim é batom, é maquiagem. Abdução, adutor fechado, abdutor aberto. Isso é palavra do inglês que é aplicado muito em academia. Hoje está começando a ser transformado em português. Não sei nem se é por causa da ufologia, mas eu quero trazer para vocês que é sequestro com violência. Então, toda vez que falar em abdução, traduz como sequestro com violência. Para com essa maquiagem barata. Pois é, pois é, me permite te interromper, porque já que vocês me botaram aqui como papel de mediador para poder ficar avacalhando o Paulo, você tocou num ponto que é importante e corrobora o que eu estava dizendo lá atrás. Quando a gente fala de abduções, eu sempre trato isso como um tema extremamente pesado e polêmico, entre aspas, porque você já trouxe, não, vamos parar de falar de abduções e vamos botar a palavra certa. Abduções são, na verdade, um sequestro e nunca esteve relacionado com algo prazeroso. Né? Sempre foi algo muito pesado com violência. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for sequestrado, você está indo contra a sua vontade. Isso é um ato de violência. Entendeu? Então, por que a abdução é mais bonita? Mas, Albert, na hora que o Leandro começar a passar as lâminas... Pode colocar? Pode, sim. Aí nós vamos entrar nisso aí. Então, o que acontece? Eu acho que deu um probleminha aí na fonte, aí, o Leandro. Acho que deu... Acho que, se você quiser dar uma consertada e voltar com ela, entendeu? Você fala isso aqui? Tá, dois cliques aqui. Enquanto você vai falando que o pessoal... Ó, tem, inclusive, pergunta aqui do Rodrigo. Já interessante, de repente, você talvez até já... Ele já colocou o seguinte: pergunte aos ufólogos por que a aeronáutica ter parado de envolver civis na pesquisa ufológica como se fazia no passado. Faz o seguinte, Leandro, enquanto a gente responde aqui... Isso, estou resolvendo aqui já estou resolvendo. Só reduz o tamanho da fonte. Bom, o que aconteceu? Em 69, né, o Cione em São Paulo, mas vou responder rapidamente porque não é o tema aqui do debate, né, do assunto, só para a gente não desviar muito. Não? Nós já vamos entrar no tema. Porque o órgão criado pela Força Aérea em 69, lá no 4 Comar, em São Paulo, ele envolveu civis como o Faleiro, o Úvio, né, outros ufólogos pelo Brasil afora. Flávio Pereira, isso. E só que só que esse projeto ele teve um fim em 72 e a Força Aérea não, eu acredito que ela continue pesquisando o fenômeno, mas agora de uma forma mais secreta, sem envolver civis, né? Teve esse período aí que ficou marcado na história da ufologia brasileira, que é o que prova, que é uma prova incontestável de que a Força Aérea Brasileira sempre se interessou pelo assunto, aquilo que para a gente não é novidade alguma. Na hora que tiver o quê, você pode começar aí, Léo. Já estou, pode achar que eu estou. Pode falar. Eu vou um pouco mais além para terminar essa resposta aí. A Força Aérea, o que na verdade ela fez, foi simplesmente usar os pesquisadores civis de altíssima qualidade, como Hugo Boretti-Alejo, Rubens Junqueira Vilela, Flávio Pereira, Alberto Carmo, Faleiro, e todos esses pesquisadores para sugar o conhecimento deles sobre a matéria que eles haviam fazendo há muito tempo. E que a Força Aérea não tinha, sabe? Parar com essa bobagem de ficar falando que a Força Aérea tem, que a Força Aérea faz. A Força Aérea sugou todas as informações do Hugo, do Alberto, do Faleiro, do Rubens Junqueira Vilela, do Max Berezov,
sabe? Essa turma toda que está aí pelo Brasil afora, distribuíram carteirinha, sabe? Tentando fazer essas pessoas parecerem importantes, mas da mesma forma que eles iniciaram, eles acabaram o projeto deles lá. Então, quer dizer, nós temos que atentar para esse fato que eles foram usados, sabe? Tá, o Faleiro tem a carteirinha dele lá, o UV deve ter a dele e tal, mas isso aí não engrandece em nada, rigorosamente nada, os pesquisadores. O que eles fizeram foi tirar a informação nossa, porque a Força Aérea Brasileira, na verdade, eles não têm porcaria nenhuma, sabe? Eles são pesquisadores rasos, eles não pesquisam, eles não envolvem dinheiro nisso porque não é interessante. Tanto que a Operação Prata é a prova disso. Eles recolheram documentos, fotografias, fizeram com o diabo, esconderam de todo mundo. Com que objetivo? Para mostrar que eles são incompetentes contra o fenômeno? Isso eu tenho certeza que todo mundo sabe. A tecnologia humana nossa não pode ser comparada a deles. Entendeu? E hoje é a mesma coisa. Então nós temos que parar com essa bobagem, nós temos que nos colocar no nosso lugar e, ao mesmo tempo, só para encerrar essa pergunta aí, tentar dizer para você o seguinte: a Força Aérea não é essas coisas, não. Pode ser, eles têm jipes, caminhões, carros, helicópteros, aviões. Então, quer dizer, tem toda uma logística. Mas eles não têm pesquisadores. Eles não têm investigadores. Entendeu? Eles vêm simplesmente tomar, igual tomar no caso Cláudio, que o Paulo investigou muito bem, o material daquele outro militar. Só que esse militar de uma força, entre aspas, mais rasa, né, que é a polícia militar, tirar as fotos dele. Só que o camarada foi mais esperto, guardou aquilo no tablet dele, ou sei lá. Então, quer dizer, eles levaram, sabe, as cópias. O original parece que ficou com ele. Então é isso aí. Ô, Leandro, eu te mandei o arquivo aí corrigido aí, acho que agora vai dar certo. Eu troquei a fonte aí, pus a fonte Arial, que agora vai dar certo. Eu dei uma diminuída nela aqui. Você mandou agora? Mandei para você no WhatsApp. Chegou aqui. Que aí a gente entra pode ir falando, vai falando que eu já... Então, dando sequência aqui, com relação às abduções, o Estado de Minas Gerais ele apresenta casos que são fantásticos. Porém, passado décadas, alguns casos que eram considerados assim, prova incontestável, passaram a ser entrada ali no meio de uma coisa, de uma dúvida, né? Que nós vamos falar aqui, principalmente o caso Vilas Boas. Por quê? Começaram a surgir teorias recentes sobre o fato envolvendo Vilas Boas. E o que a gente fez? A gente tá agrupando os casos de abdução em grau de credibilidade. Por exemplo, na hora que entrar aí a gente vai explicar melhor isso. Né? Porque a ufologia, se a gente entender a ufologia como uma ciência, ela não é uma ciência, agora vai. Bom, então o que acontece? Aqui, gente, é lógico que não tem todos os casos de abdução ocorridos em Minas Gerais. Eu só peguei alguns principais, né? Que é o caso Hermínio Bianca, que ocorreu em 76, aqui em Matias Barbosa, o caso Vilas Boas, em 57, lá em São Francisco dos Sales, o caso Ermelinda, ocorrido aqui em Matozinhos, né? Em 76, caso Bebedouro, em 69. Aqui também fora de sequência de datas, né? Caso do Ocilo José dos Santos, lá em Tabuleiro, em 86. O caso Arlindo Gabriel, né? Que é o caso Baipendi, em 79. O caso Plínio Bragato, que eu pesquisei, em 96. E o caso João Caiana, que ocorreu em 2000, que eu também pesquisei. Né? Na realidade, eu e o Albert, nós pesquisamos, acho que no total, de uns 4 ou 5 casos de abdução. Né? Mas a gente hoje aqui, lógico que se o prazo não der total, a gente continua no próximo podcast abordando, até porque tem outros casos que nós queremos abordar. Então pode pular aí, Leandro, o slide aí. Né, Paulo? Também é importante todo mundo que está aqui não se esquecerem de se inscreverem, porque é exatamente isso, gente. O UFO Podcast vai ser no mínimo 2 vezes por mês, não é isso, Paulo? Isso mesmo. Então, assim, nós vamos ter temáticas que às vezes são redundantes.
vai ter que voltar, porque tem muita coisa para poder ser discutida. Sim, lógico. Porque uma hora a gente não consegue abordar tudo. Bom, antes de começar o programa em si, eu quero, porque no final acaba que a gente acaba esquecendo. Agora, sábado, nós vamos ter o evento lá em Passatempo, eu e o Albert estaremos lá, o Estevão, né, da Aspet, o Uvo, o Antônio Faleiro, né? Vai ser agora dia 10, então quem quiser participar é só entrar no site da revista Álvaro em Pesquisa, que lá tem as informações. Pode pular aí, Leandro. E o nosso evento em setembro agora, no Shopping Monte Carlo, que vai ser fantástico, vai ter a presença do Edson Boaventura, o Renato Azevedo, do cabo Hamilton José Rabelo, que participou do caso Cláudio, o policial que fotografou os OVNIs, né? A minha presença do Albert, e vários. Nós vamos ter um museu lá apresentando peças ufológicas lá no shopping. Então, quem quiser, é só entrar no site da Álvaro em Pesquisa e fazer na sexta-feira a abertura, é gratuito. Então, quem quiser participar, é só entrar lá. Pode pular, Leandro. Bom, vou entrar aqui no caso Hermínio e Bianca, rapidamente, que ocorreu em 12 de janeiro de 76. Eles estavam dentro do carro, né? Eu não vou, Leandro, assim, nós não vamos entrar em detalhes do caso. Não. Né? A ideia é a gente falar. Esse primeiro podcast, vocês vão tratar sobre a temática abduções em Minas Gerais. Nós vamos abordar aqui o contexto da abdução, não os casos em si. Então, o caso, só para situar quem está nos ouvindo, que talvez nunca escutou sobre o caso Hermínio e Bianca, foi em 76, em janeiro, eles estavam vindo do Rio de Janeiro, pararam em Matias Barbosa para descansar no carro, dentro do carro Carmanguia, e eles viram uma nave vindo em direção ao carro. A Bianca achou que era um balão, um avião que estava caindo, né? Resumo, o carro foi levado para dentro da nave. Lá dentro da nave, eles tiveram contato com seres, um deles conhecido como Carran, que foi, né, um interlocutor. E o interessante do caso do Hermínio e Bianca, Leandro, é que eles foram abduzidos, né, em Matias Barbosa e deixados depois de Lafayette, que dá aí, se vocês estiverem vendo aí, mais de quase 200 quilômetros de distância. Isso à época, né, que foi em 76. As estradas eram muito piores. E o intervalo da abdução deles foi algo entre 40 e 1 hora de duração. Esse trajeto, para eles percorrerem de carro, daria muito mais de 2 horas. Muito mais de 2 horas. Né? E quando eles foram deixados na BR novamente, eles pararam no posto e perguntaram para o frentista, né, quantas horas que era. O cara falou, meia-noite e 10. Falou assim, poxa, mas como, né? Se nós paramos lá em Matias Barbosa, era 11h10, 11h20, por aí. Pode pular o próximo slide aí. Aí é um clássico da ufologia que foi no programa Flávio Cavalcante, onde o casal Hermínio e Bianca, eles deram 2 entrevistas falando sobre o contato, né, que eles tiveram com esse ser chamado Carran, em que eles... Posso fazer só uma vírgula para continuar? É o seguinte, esse slide aí, eu me lembro fartamente porque eu estou um pouco mais velho que vocês, e eu acompanhei essa história na televisão o tempo todo. E esse caso invadiu a televisão porque, naquela época, o Fantástico da Rede Globo estava começando. E a audiência do Fantástico era uma coisa estupenda. Era quase que 100%, vamos dizer assim. E o Flávio Cavalcante, na Rede Tupi, entrou com esse caso no ar e desceu a audiência do Fantástico a 31% na época. Tanto que a Rede Globo tentou subornar, fizeram o diabo para voltar o casal. O casal falou não. O senhor Flávio Cavalcante me tratou com seriedade, com carinho e com dedicação. Mesmo ele falando que ele não acreditava em disco voador, ele se recusava a falar em disco voador, ele não gostava do tema disco voador. Mas quando ele encontrou com esse casal na redação da Rede Tupi, na URCA do Rio de Janeiro, ele ficou de tal forma impressionado que ele falou assim, não, se eu não colocar isso aqui no ar, eu realmente estou negando o grau mais alto da reportagem da imprensa brasileira. Só isso aí. Não, justamente. E o interessante é que o Albert falou muito bem.
A Globo tentou até mesmo atrapalhar, Só que o Fantástico mudava de horário. Ele entrava às 8 horas da noite, começou a entrar às 9, fez uma menção de entrar às 7 da noite para tentar roubar a audiência desse casal, mas estava todo mundo do Brasil ligado nessa história do casal Hermínio e Bianca. Vai lá, Paulo. Então, o caso Hermínio e Bianca ele foi pesquisado à época pelo Cicoane, do Uwe Blanch Aleixo, juntamente com o Alberto Francis do Carmo, que era o físico, né? E o Uwe, que era psicólogo. Tanto é que no programa do Flávio Cavalcante, ele não citou o nome do grupo, né, o Cicoane, a pedido da Bianca e do Hermínio. O caso do Hermínio e Bianca, dentro desse contexto que nós estamos falando, é um caso em que a abdução ela não foi agressiva, né, no sentido de aquela agressividade que é muito comum em outros casos, porém, eles foram levados dentro da nave sem um consentimento. É aquilo que o Albert falou, né? Por mais que a abdução ela seja positiva em alguns pontos, ela não teve o consentimento. Tanto é que dentro da nave, a Bianca, ela chorou, ela ficou apavorada. Quando o Hermínio... O Hermínio era um pastor testemunho de Jeová. Você imagina que choque que ele não teve com essa coisa. A Bianca era uma seguidora dele, mas era assim, meia barro, meio tijolo. Ela fumava, ouvia música normal, gostava de muitas outras canções populares, e era uma vendedora da enciclopédia Barça. E uma pessoa que, apesar de ter todo esse conhecimento de atuação, ela tinha o 3º ano primário, tá? Mas ela falava muito bem, né? Muito bem, uma pessoa articulada. Esse vídeo da entrevista no canal do Flávio Cavalcante, isso, do Flávio Cavalcante, ele está disponível lá no canal da revista Alvin em Pesquisa, depois quem tiver interesse de ver. Então, o que acontece? O caso Hermínio e Bianca, dentro desses que eu apresentei, ele é clássico porque houve, durante muito tempo, a interação entre os seres, vamos colocar entre aspas, né, alienígenas, e o casal que passou a manter contato durante muito tempo com eles, que foge completamente às características de todos os outros casos de abdução que ocorreram no Brasil. A gente não tem nenhum caso ocorrido no Brasil em que os sequestrados tiveram essa interação durante tanto tempo, né, com os seres. Pode pular a próxima, Leandro, por favor. Aqui é um desenho feito com as orientações da Bianca, que quando eles foram levados para dentro da nave, eles colocaram um capacete, tanto nela como no Hermínio, e eles sentaram numa poltrona que, segundo diz a Bianca, que ela moldava o corpo. E esse aparelho ele lia o que o Carran falava, né, tipo telepaticamente, e convertia, era um tradutor. Né? Paulo, posso fazer uma Não, você pode me interromper a hora que você quiser, pode ficar tranquilo. Você sabe por quê? Que você está falando exatamente o que aconteceu. Porém, uma das coisas que a Bianca falava era o seguinte, que esse aparelho ele tinha fios que ligavam esse painel e que ele pegava as frequências do pensamento, da mente da Bianca e do Hermínio e levava para dentro desse aparelho e traduzia para eles, fazia. Só que ele era um aparelho limitado. Ele, por exemplo, quando eles conversavam com a Bianca, o Hermínio não ouvia. E quando eles conversavam com o Hermínio, a Bianca não ouvia. Então, mas ele logo depois, no contato dele mais para frente, ela perguntou isso para ele, o Carran virou e falou assim, olha, existem outros seres que te visitam que eles têm uma capacidade mais elevada que a nossa. Eles conseguem traduzir as frequências de pensamento de vocês como tipo onda de rádio. Por exemplo, você fala e eles captam e eles transmitem e você capta. Eles fazem isso telepaticamente. Já o nosso caso, nós somos menos limitados, tá? Por isso que nós conseguimos fazer através de máquina. Então é isso aí. Justamente. Só para fazer essa... Essa observação do Albert é interessante, porque se a gente pegar na literatura ufológica, os anos final de 60, 70 e 80
foram os anos em que ocorreram as principais abduções clássicas no Brasil. Apesar que eu pesquisei o caso do Plínio em 96 e o caso do João Caiano em 2000. Mas a grande maioria dos casos remetem às décadas passadas, né? Como diz o Aldo, sempre fala, né? São casos pretéritos. Então, e o que mostra entre eles? Uma diferença absurda de tecnologias. Mostrando o quê? Que são seres diferentes, não são os mesmos seres. E até entre eles falam isso, o Carran foi taxativo, que eles eram mais avançados, eles já tinham um poder de comunicação mental, de própria telepática. E o Carran precisava de máquina ainda, né? Ali no canto, né, no canto direito acima, um desenho que foi feito por um desenhista da polícia, né, Polícia Civil, do Carran, segundo as orientações da Bianca. Eram seres que tinham mais de 2,20 metros de altura. A diferença deles é que eles tinham os olhos, né, puxados, tipo orientais, mas eles eram muito altos. Embaixo, a capa do livro da Bianca, né, As Possibilidades do Infinito, que depois do caso, muitos anos depois, ela passou a ensinar técnicas, né, que foram desenvolvidas, segundo ela, com ensinamentos desse contato. Mas, como eu disse aqui, a gente não vai entrar em detalhes. As pessoas que estão nos assistindo... Só para não coisa esse detalhe final, porque eu não vou interromper mais, mas é porque é importante, porque quando ela fala sobre as possibilidades do infinito, é preciso colocar para o pessoal que não sabe, é que teve o último contato da Bianca, o Carran, a bordo da nave, ofereceu para ela, falou assim, ó, eu vou te oferecer esse líquido aqui, você toma e tal. E a Bianca virou para ele e falou, Carran, você me desculpe, mas você pediu para a gente ser autêntico, né, e falar o que a gente sente, que a gente sabe, que a gente... Então eu vou te ser honesto, eu não vou tomar esse negócio, não. Aí o Carran perguntou, mas por quê? Eu falei, aquele que você me ofereceu lá no início do primeiro contato, sabe? Eu tomei e não gostei muito, não. Aquele troço era muito ruim, entendeu? Me fez até um pouco de enjoo. Então, eu prefiro não tomar isso aí. E o Carran virou para ela e falou assim, não, mas esse aqui é diferente. Você vai ter que tomar ele para o seu próprio bem. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque esse aqui, você tomando esse líquido, vai ser uma coisa que você vai esquecer tudo o que aconteceu, desde o início até agora. Aí ela pegou, virou para ele e falou assim, mas espera aí. Quem te falou que eu quero esquecer isso? Não, Bianca, vai ser para o seu próprio bem, porque isso vai prejudicar a sua carreira. Você tem uma vida assim meio sofrida, pelo que nós investigamos, para vender seus livros, e ninguém vai comprar livro de uma pessoa que anda vendo ser extraterrestre, bicho de outro planeta. Brincou com ela desse jeito. Ela falou, mesmo assim, eu não quero esquecer. Entendeu? Você falou, por exemplo, que vocês não interferem no livre-arbítrio, então essa é a minha primeira exigência para você. Não interfira na minha vontade, eu quero levar essa história até o fim da minha vida. Então, o Carran, através disso, ensinou para ela uma técnica que parecia como uma espécie de saída do corpo, que, na verdade, não passava de uma projeção mental, coisa que os orientais, os monges lá do Tibete, o pessoal já fazia. Só que o método que a Bianca aprendeu é muito sofisticado e muito superior ao deles. Tanto que está aqui uma testemunha que nunca acreditou naquilo e eu fiz e deu certo. Entendeu? Então, eu digo a vocês o seguinte, antes de criticar, faça. Entendeu? E é só essa vírgula que eu queria fazer, porque eu acho de suma importância as pessoas saberem que a Bianca ela levou uma vida muito dura depois disso. Entendeu? E ela foi muito criticada. Mas ela também foi muito ajudada, porque tiveram pessoas sérias que envolveram no caso e ajudaram ela a prosseguir na sua vida, né? Diante das dificuldades, que depois veio separação, isso é outra conversa. Então, Paulo, é isso aí que eu queria fazer, só essa intervenção. Pode passar o próximo slide, Leandro. Aqui é uma foto, eu e o Albert em 2000, há 24 anos atrás. Tinha cabelo na época. Foi no programa do Canal 23, em que nós participamos de um programa ao vivo sobre ufologia, em que estava presente o Hermínio. Ele já é falecido, a Bianca também já é falecida, né? E nesse dia a gente conversou com o Hermínio durante
quase mais de 1 hora, e era uma pessoa muito simples, humilde, né? E o caso do Hermínio Bianca, ele depois teve uma coisa que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente, que é aquilo que a gente fala na ufologia de síndrome do contactado. Não é? Então, às vezes o caso é real, a pessoa passa por uma experiência real, ela ganha uma projeção como eles ganharam, né? Flávio Cavalcante, que na época era o programa mais visto do Brasil. E aí a pessoa passa a se sentir, né, uma pessoa especial. Pode pular aí o próximo slide, o Leandro, por favor. Então, quem quiser saber mais, gente, o que aconteceu? O caso Hermínio Bianca, o jornal Estado de Minas, para quem não sabe, que é de fora, de outros estados, ele é equivalente à Folha de São Paulo, né, aí no Pará, o Estado do Pará, o Liberal, é o jornal com maior circulação em Minas Gerais. E o jornalista Irã Firmino, ele acompanhou o casal Hermínio Bianca durante muito tempo e fez uma série de reportagens especiais para o Estado de Minas de página inteira, que nós temos todas elas, né, todas. E esse documento que está aí, que é um documento exclusivo da Ampeu, do Grupo do Albert, que tem 58 páginas, chamado Conversando com Vânia, que é um documento produzido pelo jornalista que acompanhou o casal. Esse documento está disponível lá no nosso site, no CD-ROM dos Invasores, e aí aborda todos os detalhes, porque é um caso muito complexo, e é lógico que aqui a gente não vai falar tudo, mas as pessoas que tiverem interesse de conhecer o caso, pode entrar lá depois. Pode pular, Leandro. No livro, o meu livro recém-lançado, né, Os Invasores, que eu até mostrei no programa do Leandro lá no podcast, né, tem alguns casos que foram pesquisados de abduções que são aqui de Minas Gerais, obviamente, né, e alguns deles que têm uma conotação agressiva, né, e alguns que teve um desfecho totalmente inusitados. Por exemplo, o Plínio Bragato, que está em cima aí, a primeira foto, é um senhor que foi abduzido em Governador Valadares e foi aparecer em Montes Claros, que na época dava mais de 800 quilômetros de distância. A nave, segundo ele, estava subindo o Pico do Ibituruna, uma nave em formato de barbatanas de peixe pousou, desceram 2 seres com mais de 2 metros de altura. Olha para você ver que interessante, né? Ele, que era uma pessoa, já faleceu agora em 2016, era uma pessoa praticamente analfabeta, totalmente alheia a tudo. Ele fez uma descrição de seres bem parecido com os seres, né, do caso Hermínio Bianca. E ele foi convidado, né, para entrar na nave. Ele entrou, falou que a nave tinha um tom azulado. Dentro da nave, ele passou por procedimentos médicos. Aqui eu estou só resumindo, tá, gente? Porque são casos longos. E ele passou por procedimentos médicos dentro dessa nave, e segundo ele, ele foi levado para um planeta em que, para ele, seria Marte. Ficou lá durante um tempo. Na volta, ele disse que pegou uma pedra e trouxe essa pedra escondida dentro do bolso. Na revista OVNI Pesquisa número 16, tem uma foto dessa pedra que a gente tentou acesso a ela e não conseguiu. Ela ficou em posse da TV Rio Doce, afiliada da Rede Globo lá de Valadares. Então, ele foi deixado em Montes Claros, à madrugada do dia seguinte, né, em dezembro de 96. E eu fui até lá, em Valadares, eu entrevistei o Plínio, tem a primeira filmagem dele, está lá no nosso canal, eu fui o primeiro a pesquisar o caso. Ou seja, ele foi levado a convite. Quando o Paulo fala eu fui o primeiro, é porque ele pegou o caso limpo, sem nenhum tipo de infiltração, sabe? O Paulo pegou o caso bem ele sozinho. Aí deu para tirar todas as coisas de uma forma bem inicial. O Albert falou uma coisa interessante, porque quando eu cheguei em Valadares, olha que coisa, acho que a sorte até ajuda, né, quem faz a pesquisa de forma séria. Eu cheguei em Valadares e fui na TV Rio Doce para pegar informações. Quem estava vindo no passeio? O Plínio Bragato. Eu encontrei com ele no passeio. E aí eu falei assim, Plínio,
Meu nome é Paulo, o Jornal Estado de Minas me ligou dizendo que você passou por uma experiência, eu gostaria de conversar com você. Então, ele achando que eu estava indo lá a pedido do jornal, então na cabeça dele falou assim, então eu vou dar uma entrevista para esse cara, né? Eu entrei com ele dentro da TV Rio Doce, olha para você ver, dentro da TV Rio Doce, aí tinha uma sala lá de limpeza, onde o pessoal guardava vassoura, tudo. Eu entrei com ele dentro dessa sala, montei o tripé, coloquei a filmadora e gravei uma entrevista com ele. Fiquei com ele 1 hora lá dentro. Então, eu fui o primeiro a gravar. Depois, ele alterou essa história dele, alguns detalhes, né? Porque na época eu tinha 76 anos de idade. Acho que é mais ou menos isso, não vou lembrar agora exato aqui. Tanto é que eu mostrei minha credencial para ele, ele não soube ler. Ele falou, Paulo, eu não sei ler muito bem. Né? E o caso dele é bem interessante. Quando eu fui na delegacia entrevistar, conversar com o policial civil André Luiz, ele me mostrou um desenho que ele fez à época não, né, dias antes, né, da marca de pouso do OVNI, que tinha ficado no solo. Porque quando o Plínio Bragato foi deixado em Montes Claros, ele foi até a delegacia e disse que tinha sido raptado. O delegado de Montes Claros ligou para a delegacia de Valadares, falou a história, né? Aí o detetive foi até o Pico do Bituruna e viu as marcas no solo, né? E tem outros detalhes. Mas o interessante que o Albert citou aí é o seguinte, do caso do Plínio. Por mais que ele tenha sido convidado a entrar na nave, e depois ele ter sido deixado no pasto, né, a 800 quilômetros de distância, ou seja, isso é um ato de agressão, na minha opinião. E outro, ele pode ter passado por procedimentos médicos que ele não lembra. Né? Da mesma forma que o Carran queria apagar a memória da Bianca, esses outros seres podem fazer a mesma coisa com outros abduzidos. Embaixo nós temos a foto aí do seu Ocilo e do Joaquim Eloy. O Ocilo é esse que tem uma touquinha na cabeça. Ele também foi abduzido em Tabuleiro, em 86, às 6 horas da tarde. Ele foi sugado para dentro de uma bola de luz. Ele falou que como se ele estivesse sendo atraído por um imã gigante. Ele foi encontrado por volta de 11 horas da noite, em cima de uma pedra, gritando. A família reuniu os moradores locais para buscar ir atrás dele, né? E quando ele foi encontrado, ele estava meio abobado. E ele tinha na testa uma espécie de um adesivo que os seres tinham colocado na testa dele. Um botão. O Albert, que foi o primeiro a entrevistar o Ocilo, o vídeo dessa entrevista é fantástico, porque aquelas entrevistas está lá no canal da Revista de Pesquisa. E ele mostra esse furinho que ficou na testa dele. Só que ele pegou esse material e jogou fora. Se ele tivesse guardado... A verdade é o seguinte, ele estava meio abobado e foi passando a mão assim, e aí o negócio caiu dentro do córrego. Mas é um córrego raso. E aí eu fiquei 2 semanas ali procurando, não achei rigorosamente nada. Ele deve ter ido lá para o Rio, lá para aquela cachoeira Tabuleiro, tá vendo? Isso, justamente. Ó. E do lado de cá nós temos o Hermelindo Coelho, que não chegou a ser abduzido, mas a abdução dele foi pelas metades. Ele estava voltando para a casa dele. Eu e o Albert, essa foto eu tirei, foi a última foto do Hermelindo em vida. Foi em 2002. Ele morreu em 2004. Eu fui o último, eu e o Albert, nós somos os últimos pesquisadores a ir até lá na casa dele, né? Lá em Vargem Grande, né, Albert? Vargem Grande. Lá em Vargem Grande de Baldim. Então, o que aconteceu? O Hermelindo voltando para a casa dele, um objeto grande soltou uma espécie de uns ganchos e prendeu o Hermelindo e se suspendeu. Ele começou a se debater, bateu o pé no aparelho, ele caiu de uma altura de mais ou menos aí uns 2 metros, em cima de uma moita lá. 2 não, foi 8 metros de altura. Ele quebrou 2 clavículas, quebrou 2 costelas e o joelho foi fraturado. Eu acho que ele só não morreu porque ele caiu em cima de uma moita que amorteceu, né, a queda dele. Bambuzal não, Paulo, ele caiu em cima daquela coisa de cana que ele tinha, a plantação de cana. Aquilo amorteceu a queda dele. E justamente, Aí, como se não bastasse tudo isso, desceu um ser
um ser com um colã, uma espécie de uniforme cinza, de baixa estatura, e entrou em luta corporal com o Hermelindo. E o Hermelindo tentou, ele tinha uma venda pequenininha, que está lá até hoje, do mesmo jeito, ele tentou segurar esse ser, falou assim, ele pensou assim, poxa, eu tenho que prender esse bicho para mostrar para as pessoas, né? Isso foi em 76, né, Albert? O caso dele, né? Isso, 76. 76. Não tinha luz elétrica nessa época lá, não é? Não, a luz elétrica tinha só na rua. Nas casas, coisa era lampião mesmo. Tá? Justamente. E depois desse contato, aí esse ser voltou para dentro da nave, né? E o Hermelindo saiu correndo para a casa dele. Depois desse contato, segundo a Neide, a esposa dele, ele passou ela, entre aspas, ela falou assim, ele passou a não prestar para os serviços da roça. Ele já não tinha a mesma energia, ele ficou ruim de saúde, né, durante muito tempo. E o caso do Hermelindo, nós voltamos agora há pouco tempo em Baldi, nós encontramos pessoas que tiveram contatos com naves praticamente na mesma semana em que o Hermelindo houve essa tentativa de abdução. Pode pular aí, Leandro. Bom, aí é a foto, eu e o João Caiana, tirada em 2012, eu fui até lá, em Iturama, a quase 800 quilômetros de distância, para fazer uma reavaliação do caso do João Caiana, a pedido à época da revista UFO, que eu era consultor da revista UFO. Né? Ao lado ali, o João Caiana é a esposa dele, a Rosa, né, que era professora, e embaixo aí a cópia da edição número 16, em que eu abordo a síndrome do contactado, que é o que aconteceu com o João Caiana. O caso de João Caiana, ele é fantástico. Ocorreu em 2000, né? Eles estavam dentro do Fusca, ele com toda a família, e apareceu um objeto muito luminoso, e o Fusca em que eles estavam foi levado para dentro da nave, muito parecido com o que aconteceu com o casal Hermínio e Bianca. O carro foi levado para dentro da nave. Dentro dessa nave, segundo, depois que eles recobraram a memória, eles passaram por procedimentos médicos dentro dessa nave. E o Fusca foi deixado depois na estrada, só que o Fusca foi sendo levitado por mais de 200 metros na estrada. E eles, de dentro do Fusca, eles viam a estrada lá embaixo. Isso era à noite, né? A neta dele, a Lavínia, à época tinha 4 anos de idade. Tem reportagens que passou no SBT, na Globo, em que eles entrevistam a Lavínia, né, a netinha dele de 4 anos. Ela foi a única que, quando foi levado o carro para dentro da nave, ela ficou lúcida. Ela foi a única que não foi examinada. E na entrevista da televisão, ela fala uma coisa muito interessante. O repórter pergunta para ela assim, o que você viu dentro da nave? Ela falou assim, eu vi ela falou assim, eu vi gente com os olhinho e olhão, ou seja, seres com olhos pequenos e olhos grandes. E a criança, eu sempre falo que na ufologia, o relato da criança ele é muito importante, porque a criança ela não é igual ao adulto, que é dissimulado, que sabe arquitetar uma mentira. A criança, se ela falar uma mentira agora, daqui 1 hora ela cai em contradição. Né? O adulto não, o adulto ele arquiteta mentira, tal, né? A criança não. Então, quando eu voltei em 2012, ela já estava com praticamente 18 anos, né? Quase 18 anos, ela praticamente contou a história toda novamente, né? Ela manteve ali a história. E a família inteira foi levada para dentro da nave, passou por procedimentos. Pode passar aí, Leandro, o próximo slide. Eu fiz um relatório de 13 páginas aí, esse relatório está disponível no nosso site, para quem quiser ver. Eu fiz um relatório completo, com tudo o que aconteceu no caso. Eu fui até o local do contato, eu coletei material. Pode passar aí, Leandro. Aí são as fotos, tá vendo? Com a Lavínia, a neta dele, e o João Caiana, eles segurando raio-x que eles fizeram, né? Porque, segundo o João Caiana, eles tiveram implantes colocados no corpo, porém, nos raios-x não apareceram nada. Né? Ele mostra marcas na pele, que seriam os furos,
mas no raio-x não aparecia nada. Ali, a foto do Fusca, que depois ele vendeu para um amigo dele. Olha que interessante, o Leandro, o Albert, olha que interessante um dado. Quando eu fui lá em 2012, o caso ocorreu em 2000. Eu fui 12 anos depois, né? O Fusca, quando ele foi levado para dentro da nave, no teto do Fusca ficou uma marca circular cinza que o João Caiana não conseguia tirar. Era como se fosse uma espécie de uma gosma, uma coisa, talvez aquela coisa que sugou o Fusca, né? Ele ficou semanas tentando limpar aquilo. Foi um pesquisador à época lá, que eu não vou citar o nome dele, e fez um artigo para uma revista aí, que eu também não vou citar o nome, e ele não teve a capacidade de coletar esse material do Fusca. As peças, né, o distribuidor que queimou, várias peças do Fusca, que eram partes elétricas que queimaram, ele não coletou nenhuma delas, nenhuma. Então, quando eu perguntei o João Caiana, né, falei assim, olha, esse pesquisador, ele coletou alguma amostra do carro? Eu falei assim, não, só veio aqui, conversou com a gente e foi embora, né? Então, aqui embaixo uma foto, eu e ele no local onde houve o contato, que permanece da mesma forma que uma área rural, né, lá de Iturama. Pode pular aí, Leandro, o próximo slide. Aí são fotos que mostram, né? Aqui está em reduzido, mas quem quiser depois pode me pedir esse relatório que eu mando. Aí, gente, é para as pessoas conhecerem como é o trabalho do CIPFAN, o trabalho que a Revista Alvo Pesquisa faz. Quando a gente faz pesquisa de campo, os relatórios são todos nesse nível, né? Nós fazemos isso há mais de 34 anos. Então, existe um abismo muito grande na ufologia quando as pessoas se apresentam como ufólogos, né? E simplesmente, né, vão lá, produzem ali. Simplesmente. Simplesmente. Eu até alonguei aqui o negócio. Mas eu queria mandar aqui, antes, um abraço para a Querine, lá em Belém do Pará. Ela vai ser a nossa próxima entrevistada, viu, Querine? Você não escapa da gente, não. Inclusive, Paulo, gente, olha, tá tendo muita pergunta aqui, calma. Tem algumas perguntas aqui. Só um minutinho. Na hora que o Paulo terminar essa parte da apresentação, a gente traz as perguntas aqui, ok? Sim, é melhor, porque eles são fotos. Só para aproveitar essa sessão de abraço que o Paulo fez aí, nós temos a Noélia e a Jéssica lá em Areado, que estão ligadas na gente, sabe? São pessoas fantásticas que estão nos prestigiando e que já devem ter espalhado igual o Covid lá, esse nosso podcast, entendendo? Um abraço. Um abraço para a Tiffany, para a Jéssica e para a Tereza, a mãe dela. E para a Tereza, a mãe delas. Mas aí, Leandro, os relatórios que nós produzimos, todas as pesquisas que nós fazemos de campo, são feitos relatórios dessa forma, né? Então, ali nas fotos, o João Caiana alega que ficaram marcas, né, desses implantes. Porém, nos raios-x, nada foi constatado. A família foi diagnosticada no hospital público logo após a abdução. E os médicos realmente reconhecem que a pressão deles estava altíssima, de todos eles, né? Eles estavam em estado de pânico. O caso deles é fantástico, né? Do caso do João Caiana, mas entra naquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a síndrome do contactado. Ali tem as fotos do Fusca, das partes que, à época foram queimadas, né? Eu tirei, e do lado um desenho que foi feito pela família, né? De um dos seres, e o desenho da nave, que teria mais de 20 metros de diâmetro. Pode passar aí, Leandro. Aí, gente, dando sequência às nossas pesquisas aqui com relação à abdução, nós fomos em Baldim há 2 anos atrás, eu e o Albert, como a gente sempre faz. Esse caso está no meu livro dos invasores. Essa dona de casa hoje, né, com 42 anos, à época, ela tinha 13 anos, estava junto com a tia dela, elas estavam indo para a casa da mãe dela, na área rural, sem luz elétrica, sem nada. Esse lugar hoje, gente, ainda é um fim do mundo. Imagina isso há 30 anos atrás. Está a poucas horas de Belo Horizonte. Justamente, chama Curralinho, esse vilarejo. E ela falou que elas estavam indo na estrada e uma nave muito grande
veio na direção. Ela estava com a irmã dela, ela tinha 13 anos, ela estava segurando a irmã dela de colo, e junto com a tia. Elas correram para debaixo de um piquezeiro e ficaram ali. Esse objeto parou em cima dessa árvore e ela... Esse objeto apagava, elas achavam que o objeto tinha ido embora. Na hora que elas colocavam o pé do lado de fora, a nave acendia novamente. E ficou nessa novela mais de 2 horas, as duas debaixo da árvore. A tia dela vomitou várias vezes, de nervoso, até que em um determinado ponto, elas escutaram um cavalo vindo na estrada e começaram a gritar. Era o primo dela, né? E aí, na hora que o primo dela estava chegando com o cavalo, essa nave pegou e foi embora. Interessante, o caso do Barroso ocorrido lá em Quixadá, que foi abduzido lá no Ceará, nós não vamos entrar aqui no Ceará, mas ele fala o seguinte: o que ele orientou para os filhos dele, o Barroso, antes dele perder a sanidade mental? Se vocês quiserem fugir do aparelho, do disco voador, corra para debaixo de uma árvore. E o interessante, né, Albert, que os casos que nós pesquisamos, e o Faleiro pesquisou em Passatempo, a maioria das pessoas que correram para debaixo de uma árvore, elas não foram atacadas. Não foram atacadas. Inclusive, aqui em Minas Gerais, também nessa região aqui que nós pesquisamos, Palpim, perto de Porto, o pessoal da roça ali fala que corra para debaixo de um pau. Quando ele fala debaixo de um pau, ele se refere a uma árvore. Entendeu? Eu tenho minhas suspeitas a respeito do porquê disso, mas é só uma teoria. Então, eu evito de vamos dar para... Leandro, você fala o tempo aí, porque se dá tempo de... Não, vamos fazer. Esquenta não, que o YouTube se vira aqui. Mas nós vamos acelerar aqui. O pessoal que está conosco ao vivo aqui, já está dando quase 1 hora, mas eu acho assim, como tivemos um pequeno problema, vamos tocando, cara. Eu acho que não tem nenhum problema, não. Pula para o próximo slide aí, fazer favor. Esse caso, nós não vamos entrar nele em detalhes, que é um caso clássico, o caso do Antônio Vilas Boas, que ocorreu em São Francisco dos Sales, em 1957, aqui no Triângulo Mineiro, né? No nariz ali de Minas, que era um lavrador, à época era um lavrador, depois ele virou advogado, que numa madrugada, acho que de 15 de outubro, ele estava no trator lavrando a terra, porque fazia muito calor durante o dia, então eles costumavam fazer isso de madrugada, que era mais fresco, né, lavrar a terra. E ele viu, no trator, um objeto, num formato como está ali desenhado, bem detalhado, um objeto luminoso pousando, e ele ficou ali aterrorizado vendo aquilo. Pode pular o próximo slide. Desse objeto desceram 3 seres de mais ou menos 1,50 m, com uma roupa especial, tipo, está ali no desenho, né? Uma roupa colada ao corpo, como se fosse um capacete. E o Vilas Boas desceu do trator e tentou correr. Só que como ele tinha lavrado a terra, estava aqueles sulcos, né? Ele não conseguia desenvolver velocidade, até que ele sentiu alguma coisa tocando no ombro dele, e ele empurrou um dos seres e saiu correndo. Até que 3 seres cercaram o Vilas Boas, e ele falou que, do nada, ele perdeu o controle do corpo dele. Ele passou a ir em direção à nave, as pernas dele, ele andava, mas não era ele que estava controlando o corpo. Até que ele foi levado dentro da nave, aqui eu vou resumir. Dentro da nave, esses seres levaram ele para uma outra sala, que ali aparece um desenho no alto, que ele observou, né, um símbolo. Dentro dessa sala, ele foi despido, eles tiraram toda a roupa do Vilas Boas, passaram nele uma esponja, uma espécie de um líquido oleoso, parece que desinfectar o corpo dele. Depois entrou um ser com equipamento e que furou um do lado do queixo dele, retirou uma amostra de sangue, fez o mesmo procedimento do outro lado do queixo, ele viu, né, o sangue sendo coletado, e dessa sala ele foi levado para uma outra sala, o que sugere o seguinte, que a nave que pousou era pequena. Todos esses ambientes que o Vilas Boas passou não poderia ser na mesma nave. Provavelmente haveria uma nave maior da qual ele foi levado, como no caso
do Bebedouro, Casa Bebedouro. Dentro dessa sala, o Vilas Boas foi deixado e tinha uma espécie de uma cama e começou a sair uma fumaça vindo de um cano metálico. Ele falou que dentro da nave tudo era metálico, era muito resistente, assim, tudo muito, muito firme. E ele começou a ficar enjoado, acho que ele vomitou. Ele vomitou e entrou mais 2 seres, fizeram lá mais alguns procedimentos, e entrou uma mulher, pode passar o próximo slide, pode pular esse daí. Esse aí, pode pular esse aí. Entrou uma mulher, aí é o desenho mais ou menos, né? Que ele considerou o seguinte: ela tinha os olhos muito puxados, o rosto em formato de V, né? Parecia uma pera, e os pelos pubianos eram vermelhos, mas era uma tipologia humana. E ela foi para cima dele, aquela coisa ali, acabou que ele entendeu o quê? Que a intenção desses seres era que ele tivesse relação com essa, entre aspas, né, alienígena. Até que ele não aguentou, porque ele tomou algumas coisas, né? O curioso que a gente fala desse caso é que você viu que os seres que o sequestraram vestiam uma espécie de escafandro, e dentro da própria nave ainda estava com escafandro. Sim. Entretanto, ela não usa nenhum tipo de aparelho. Entendeu? Justamente. Então, o que acontece? Eu estava conversando com o nosso consultor Rodrigo Moura Visoni, que ele é um dos grandes pesquisadores do caso Vilas Boas, que tem uma teoria que essa mulher que entrou na sala não seria uma alienígena, seria uma humana. Híbrida, talvez, não? Não, o Claudei Covo, falecido Claudei Covo, ele alegava o seguinte, que essa mulher que entrou na sala da nave seria humana. Ela seria uma espécie de um estudo de comportamento dos alienígenas. Então, acho que eles pegaram e colocaram lá para ver qual que era o comportamento. Porém, os traços da mulher, ela, apesar de ser humanoide, tinha um traço bem diferente, até porque ela não falava, segundo o Vilas Boas, ela fazia uma espécie de grunhido, né? Uma coisa parecendo um animal. E o que a gente estava aventando, né? Que, poderia ser uma espécie projetada em laboratório, com genes humanos e alienígena, né? Um híbrido. A sua função seria justamente se adaptar ao planeta Terra, no caso de uma colonização futura. Ou seja, se esses seres têm a intenção de, no futuro, colonizar a Terra, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam estar fazendo experimentos genéticos e fazendo esses tipos de estudo. Apesar que a gente sabe muito bem, aí os céticos criticam a ufologia justamente por isso, não precisaria de nada disso. Você pode ali pegar uma pessoa, retirar o esperma, fazer tudo isso no laboratório, sem precisar de passar pelo processo tradicional, né? Então, quer dizer, nós já temos essa tecnologia, né, de incubação toda feita, né, toda feita em laboratório. Não há necessidade ali de um ato sexual. Mas a gente tem que entender o seguinte: talvez estaria interligado com isso também o estudo do comportamento humano, né? Aí o Rodrigo já falou, isso poderia ser feito por uma técnica ainda futurista, mas que já estão discutindo, da edição do DNA. Ou seja, talvez lá em 57 isso já estava sendo colocado em prática pelos alienígenas, né? Então, quer dizer, essa mulher que entrou, que teve essa relação sexual, porque a gente sabe muito bem, espécies diferentes, elas não geram seres férteis, né? Como fala? Que dão continuidade, né? Geralmente... Você vê aquele caso que eu comecei falei até que eu ia publicar, o caso da mulher que comia folhas, ela mesmo falava que os cromossomos deles não combinavam com os nossos. E uma reprodução ali era impossível. Então, ela teria que voltar e procurar um planeta que coubesse a reprodução dela para dar continuidade da espécie. Então, justamente, porque é o seguinte, qual que seria o objetivo de uma relação sexual de uma espécie diferente, sendo que isso não traria nenhum fruto, né? Então, ou essa espécie já era um híbrido, que poderia, né, gerar ali um ser que poderia dar continuidade, porque a gente sabe que a maioria desses casos são seres estéreis, né? Pode pular aí, Leandro, o próximo.
Então, o que acontece? Aí mexeu aí o gráfico, né? Porque alterou a fonte. A gente trabalha com graus de credibilidade nos casos da ufologia. E os casos de abdução, eles não seriam diferentes. Aqui em Minas Gerais, se a gente for colocar numa escala de primeiro ao último em grau de credibilidade, aí nós temos o caso Bebedouro, ocorrido com o soldado José Antônio da Silva, que foi abduzido aqui de Matosinhos e foi deixado em Pedro Nolasco, no Espírito Santo, em 76, né? Em 69. Acho que essa data está errada. É 69 mesmo, Albert? Não, é 70. 70, né? Então está errado 70. Essa data aí. Então, ali nós temos o caso Hermínio Bianca, que tem um alto grau de credibilidade, por tudo aquilo que foi, pelas constantes, me fala, tanto a Hermínio e Bianca, eles passaram por um processo de pesquisa bem profundo, com físicos, com psicólogos, né? E o que aconteceu posteriormente não anula o que aconteceu. A Bianca, durante o caso, ela forneceu coisas que realmente deixam os pesquisadores de hoje, principalmente o pessoal da área de ciência, preocupados. Porque eu faço sempre aquele paralelo com aquela série Star Trek, né? Eles já projetavam uma negra no comando da nave Enterprise, da comunicação, e aquela negra tinha um aparelho que ela colocava aqui, que era o nosso Bluetooth de hoje, que ele foi em 1967. Né? O rádio do Capitão Kirk não passava de um celular nos dias de hoje. Sabe? Então, existe uma série de coisas ali que remetem, principalmente nesse caso que está sendo colocado aí. A tecnologia, ela vem lá de trás. A Bianca já falava de uma série de coisas, buracos negros, sabe? Que ela falava assim, como é que esses seres chegam aqui? A pergunta de um cientista, um astrofísico lá do Rio, da UFRJ, como é que eles chegam aqui sendo que a dificuldade da distância é tão grande? Eu falo assim, olha, o Carran está falando comigo aqui que eles fazem uma viagem por um canal escuro, e ali o tempo não existe. Ali eles vêm numa velocidade, se tiver mirado para essa direção da Via Láctea, eles saem aqui rapidamente. Então, justamente, quando ela falou isso, assustou todo aquele pessoal, e o cientista brincou com ela, falou assim, então eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque eu acho muito curioso. Ele falou assim, olha, a senhora está dizendo que eles estão aqui agora falando com a senhora? Eu falo, não sei como, não, mas eu ouço a voz dele aqui. Ó. Pode ser um implante ou pode ser uma comunicação, sei lá. Né? Mas ele está falando aqui que se vocês correrem do lado de fora ali, vocês vão ver na antena da URCA, da TV Tupi, vocês vão ver uma coisa movendo em volta. E o pessoal saiu para fora e viu. Eles só não conseguiram filmar pelos equipamentos de externa na época, principalmente da Rede Tupi, eram bem inferiores. E os que davam e pesados, e pesados. E os que davam para fazer isso, estavam na rua trabalhando. Então, inclusive, o Rubio estava lá e viu, o Rubio fazia parte. Estava lá o doutor Ronaldo Rogério Mourão, estava lá mais uns 2 ou 3 pesquisadores da área de astronomia. Então, tinha gente boa lá no meio, inclusive policiais que estavam acompanhando o caso deles, não sei que foi o objetivo. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que batem nesse caso aí. Eu não sei nem se vai dar para a gente chegar hoje, nós estamos às 9h10 da noite, eu não sei nem se vai dar para a gente chegar no ZIR. Mas... Não, pois é, eu acho que... Mas aqui, só para finalizar aqui, o Albert falou aí com relação ao grau de credibilidade. Então, o caso Bebedouro, ele é um dos mais, que tem um grau de credibilidade mais alto. Depois vem o caso Hermínio Bianca, o caso Hermelindo, o caso Arlindo Gabriel, que aconteceu em Baipendi, né? O caso João Caiana, porque... Aquele que você investigou lá em Cláudio também é pesado, viu, Beto? Sim. O caso do Arlindo Gabriel, porque o que acontece? Como é que a gente define o grau de credibilidade? São casos em que tem, além do relato da testemunha, foto, relato de terceiros, né? O caso do Arlindo Gabriel tem fotos. O caso João Caiana foi a família inteira, né, que foi abduzida. Teve o relato dos médicos que atenderam a família, né? O caso do Plínio Bragato teve o relato dos policiais envolvidos,
ele foi deixado a 800 quilômetros de distância, né, da cidade. E aí, e os dois últimos casos aí que a gente colocou, não que sejam farsa, mas que o grau de credibilidade é um pouco menor, é o caso do Ocilo, esse senhor de tabuleiro que foi levado. Por quê? Porque ali consta apenas o relato dele, né? Apesar que é uma pessoa extremamente séria, né? Que talvez não estaria mentindo. E o caso Vilas Boas. Paulo, o pessoal entrando no canal lá da Web de Pesquisa, vocês vão ver que aquele senhor não tem capacidade cognitiva para inventar uma história daquela capacidade. Alguma coisa aconteceu com ele, foi muito séria. Sim, sabe? Mas o que eu estou falando aí é o seguinte, é porque reúne evidências, né? O caso do Vilas Boas, o caso de Vilas Boas é somente o relato dele, né? E como é um caso muito fantástico, vieram agora, né, recentemente, teorias de que talvez ele tenha inventado essa história, né? Aí gozado. Presta atenção, vamos fazer uma parte aqui. Olha, você pega, por exemplo, um sujeito Gente, você sabe o que é 1957? Em São Francisco de Sales. Em São Francisco de Sales, uma cidadezinha no nariz de Minas Gerais, que hoje é uma cidadezinha minúscula. Imagine 1957. Um lavrador inventar uma história daquele nível, sabe? Onde não se falava em discos voadores. Deixa bem claro. E pega a literatura da época, de 1957, aqui no Brasil, em São Paulo, que é a capital maior, né? Vamos juntar com Minas Gerais e Rio de Janeiro, transferir aquilo para o nariz de Minas Gerais, para saber se alguém sabe dizer se essas histórias já estariam chegando ali. Eu acho que se chegavam em menos quantidade, sabe? E aquele sujeito sair da cidade dele para ir lá na redação para inventar uma história daquela. Ele, na verdade, ele mandou uma carta, né? Ele mandou uma carta para a revista Cruzeiro. Mas aí. Depois ele foi. Então, o que acontece? Aqui é lógico que não tem todos os casos de abdução, a gente colocou alguns, né? Então, o que acontece? O caso Vilas Boas, hoje, ele está sendo contestado, mas não significa que o caso não ocorreu. Ele está sendo contestado, e o Rodrigo Moura Visoni está fazendo um trabalho, né, de investigação sobre esse caso, e que no futuro nós vamos publicar na revista Ordem Pesquisa um artigo dele, especial somente sobre o caso Vilas Boas, né? Pode pular aí, Leandro, o próximo. Então, na edição número 16, eu fiz uma matéria sobre abduções alienígenas, né? A síndrome do contactado. O que acontece? Depois desses contatos, muitos que passam por uma experiência real, ele depois cai no esquecimento. E muitos passam a ficar depressivos com isso, não é? Igual o caso de João Caiano. Ele virou celebridade. Ele passou aí em congressos, na época, né? Ele viajava de avião para cima e para baixo. Então, quando eu fui lá em 2012 e entrei na casa dele, a casa dele tinha se transformado no centro místico, cheio de quadros de Astaxerã, de cristais, e ele ficava assim, falando comigo assim, olha, eu mantenho contato com os seres, eu vejo os seres todos os dias, eu vou ali, eu levo o pessoal lá no local, toda vez que eu vou, aparecem as naves, as pessoas veem. Eu fui com ele de noite, nós ficamos lá mais de 4 horas, não apareceu nada. Né? Então, o que acontece? Foi uma turma de São Paulo. Ver, né? Foi uma turma de São Paulo, na casa dele. Ele falou assim que o pessoal ficou lá mais de 10 dias. Era um grupo místico de São Paulo e que incutiu na cabeça dele que ele era uma pessoa especial. E aí ele passou a acreditar nisso. Então, ele começou a alterar o conteúdo da sua experiência. Então, o que aconteceu com o João Caiana é aquilo que a gente fala de síndrome do contactado. Aconteceu também com o Plínio Bragato, apesar de ser um senhor de idade avançada. Se você ver as últimas entrevistas que ele deu ainda em vida, ele mudou completamente o relato daquele que ele me deu no primeiro dia. Né? Ele começou a falar que ele também era uma pessoa especial e tudo mais. Né? Então, nesse artigo, eu faço um aprofundamento nesse tema, e também no caso Hermínia e Bianca, né? Eu cito aí no
nesse artigo, que também aconteceu. Tanto o Hermínio e a Bianca, por mais que passaram por uma experiência real, eles tiveram a vida modificada e passaram também a criar histórias que não se sustentavam. Mas por quê? Porque se tornaram também celebridades, né? Só no estado de Minas, acho que foram mais de 6 matérias em sequência, né? E nessa época isso era muita coisa, né? Você ter esse espaço todo na mídia. Então, o que acontece que a gente pode falar das abduções? É um fenômeno que atinge as pessoas de forma, às vezes, agressiva, altera completamente a vida das pessoas, né? Algumas pessoas desenvolvem doenças, né? É o caso do Geraldo lá em Baldim, que teve uma tentativa de abdução, logo depois disso ele teve problemas de visão, ele teve que fazer uma cirurgia, né? E vários outros casos em que as pessoas passam a desenvolver, né, problemas tanto de saúde, né, fisiológicos, como mentais. Lá no Pará mesmo, né, várias pessoas passaram por esse processo. Então, a gente tem que parar de romantizar a abdução, romantizar essa coisa de que esses seres estão aqui para nos ajudar, para nos seres de luz, seres iluminados. O que a pesquisa de campo ela mostra, aponta, é que a Terra, para esses seres, nada mais é do que um laboratório. O que o Ulvio Brant Aleixo, ele fez mais de 1.500 expedições, pesquisou mais de 1.500 casos, né? Corrigindo, foram mais de 1.500 casos. E ele falou que desses 1.500 casos, 90%, ou mais de 90%, todos eles têm uma conotação agressiva. Ou seja, esses seres não estão aqui simplesmente a passeio. Não estão aqui a passeio. E só para encerrar, como eu disse logo no começo do programa aqui, né, da live, o final de 60, 70 e 80 foram os anos em que mais ocorreram abduções. Pode ser que esses seres já tenham terminado uma parte desse estudo e abandonaram essa pesquisa. Mas pesquisas recentes que eu e o Albert fizemos em campo mostram que o fenômeno ainda está ativo, né, e continua agressivo da mesma forma. Né? Casos recentes de perseguições à área rural em que eu e o Albert pesquisamos. Né? Pode pular o próximo slide. Eu tive uma experiência meio desagradável, que a nível de comparação, eu vi um dia uma mulher correndo no meio do mato atrás de uma galinha para poder matar e cozinhar para mim na hora do almoço. A galinha escapou e eu falei assim, olha, não precisa preocupar não, que isso aí eu não como. Tudo que tem bico e pena, eu dispenso. Não põe isso na boca de jeito nenhum, que é vomitar na hora. Então, a mesma coisa que eu fico pensando que acontece em algumas partes do interior de Minas, são pessoas desse nível correndo desses bichos que vêm do espaço para servir a bel prazer das suas experiências, que ninguém sabe onde vai dar. Agora, eu critico visceralmente essa teoria, porque você já imagina, desde 1940, quando começou essas perseguições, essas chamadas sequestros, né, com violência, essas pessoas são pegadas, são sugadas, tiram seu sangue, raspam sua pele, cortam pedaços. Tem casos até de roubo de dentadura, sabe? Mas isso aí é para outra coisa. Albert, o Leandro está querendo agora finalizar com as perguntas para a gente. Tá, tudo bem. Desculpa aí. Está sem áudio, Leandro. Estou falando assim que tem tanta pergunta aqui que vai dar mais um outro podcast. Então, eu gostaria de fazer o seguinte, sério. Eu estou selecionando, tem perguntas do Marcos Gurgel, do Luan, da Queline, tem uma galera. Lógico. Esse programa vai ser de 2 partes. Exatamente. Então, o que eu vou propor? Vamos fazer uma coisinha já diferente para deixar o pessoal já com a pulguinha atrás da orelha? Vamos fazer mais um outro podcast sobre as abduções e já trazemos essas perguntas que apareceram aqui e outras perguntas que tiverem, o pessoal entrar no perfil da revista OVNI Pesquisa pelo Instagram e mandar por lá mais algumas dúvidas. O que você acha? Sim, e eu vou abordar outros casos que não entraram nessa relação.
né? Aí a gente aprofunda também. Show de bola. Gente, então estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Agradecer ao Paulo, Albert. Vocês já perceberam, vocês que estão aqui ao vivo conosco, que vai assistir depois, tem muita coisa. Hoje foi só, né, Paulo? Foi só o Drops, só para dar aquele início lá, aquele gostinho de quero mais. Não se esqueçam de vocês se inscreverem no nosso canal, para vocês estarem sempre por dentro, notificados dos próximos. O Paulo já soltou aqui o spoiler, já o próximo podcast já é com a Queline, tá? Então ele vai falar sobre a Operação Prato. E o seguinte, gente, curtiu? Gostou? Deixa seu like aqui, porque tem muita coisa que vai acontecer por aqui. UFO Podcast, grava esse nome, porque eu só estou aqui aparecendo, sou só o mediador. As estrelas são o Paulo e o Albert. E olha, tem tópico, tem assunto, manda para eles. Tá legal? 2 vezes por mês, por enquanto. Por enquanto. E no próximo podcast, onde a Queline vai participar, eu vou pedir aos senhores aí que perdoem, mas eu não vou participar, porque eu acho que a conversa entre a Queline e o Paulo, que ela vai apresentar, é algo assim muito grande, sabe? E eu acho que não haveria necessidade de eu participar. Eu vou deixar, então, esse segundo podcast para a Queline e o Paulo, né, desembolar essa coisa toda que aconteceu lá na região do Pará, na Operação, sabe? E já está na hora de a gente começar, como é o meu caso, né? Já começar a dar espaço para o pessoal que está vindo por aí, para o pessoal novo. Eu acho que eu tenho muito pouco mais a acrescentar, tá vendo? Eu já contribuí com a minha parte, então vamos deixar agora abrir espaço para a turma mais nova que está entrando aí. Eu acho que a Queline é uma das melhores que nós temos, é uma das mais recentes, boas descobertas que nós temos. Bom, então eu vou deixar o próximo podcast para o Paulo e para a Queline. O tema das abduções, no próximo, eu quero só aprofundar um pouco sobre as consequências e outros pormenores das abduções que as pessoas não costumam perceber muito bem. E nós vamos falar sobre o caso Arlindo Gabriel, aprofundar um pouco no caso do caso Bebedouro, né, que é um caso fantástico, e na sequência a gente vai abordar a casuística do Pará, que é muito fantástica também, fantástica, e a Queline, talvez no próximo, ela participe ou no terceiro episódio, né? Ou seja, fazer um próximo para encerrar o assunto também. Para encerrar, porque eu já tinha dito que hoje seria uma parte do programa das abduções, porque é um tema extenso. Eu tive que dividir aí. No próximo a gente vai aprofundar nisso e a gente responde as perguntas que foram feitas de forma mais clara e mais objetiva e convidar todo mundo que está vendo aí a depois entrar no site da revista OVNI Pesquisa. Tem aí o número novo, a edição número 20 comemorativa, com artigos fantásticos, e o livro também dos invasores, no qual tem praticamente quase tudo que a gente falou aqui hoje desses casos mineiros. Fica aí o convite a todos. Tá fechado, então, o UFO Podcast inicia hoje com sua estreia, seu primeiro episódio, com altíssimo nível. Gente, curtiu? Inscreva-se, deixa seu like, faça seus comentários, conheça o Instagram da revista OVNI Pesquisa. Vai lá, compre, seja associado e se liga, porque esse foi só o primeiro. A gente vem para muito mais. Até o próximo e boa noite para todo mundo, se Deus quiser. O próximo é sobre abduções. Depois, Queline, tem muita coisa vindo aí. Até o próximo UFO Podcast.